Salve! E aí, Marcílio, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo tranquilo. E você, chegando legal aí? Tudo tranquilo. Da hora. Fui procurar um fone com cabo que é melhor, né, mano? Ah, sim. Os Bluetooths, eles escapam bastante, né? Esse sem fio aqui costuma dar chabu, como diria meu É pai. mesmo? Dá milho. Dá milho. Aí não dá, né? Não pode dar milho. Essa de dar milho é bem da nossa época, né? E aí, tá tudo tranquilo, mano? Tudo tranquilo. Tamo aí, a estreia aqui da nossa live, né, Fábio? Primeiro Da agradecer hora, aí obrigado, mano. a sua participação. Tava explicando pra rapaziada aqui, pro pessoal que tá aqui, que a gente vai fazer uma série de lives, né? Toda segunda, quarta e sexta-feira, sempre com um convidado aí para bater um papo. Essas lives vão durar durante todo o mês de maio, né? Se o negócio ficar legal, quem sabe a gente possa continuar aí, né? Pode, Junho, talvez julho, seja, né? talvez seja legal manter, mesmo que a quarentena acabe, né? Sim, sim. Mas vamos Uma hora, fazer uma aí hora a nesse gente, mês de maio. uma hora a gente tem que ir pra rua novamente, né? Quando Com for certeza. seguro, quando for seguro. Né? Exatamente. Exatamente. Então já vamos começar aqui o nosso bate-papo, certo? Certo. A ideia aqui é que seja ali uns 25 minutos, meia horinha. Será que a gente consegue? Mano, Ideia. eu tô tranquilão. Eu tô preocupado com essa meia hora aí que não vai dar tempo de falar muita coisa. Mano. Você me conhece, você sabe que eu tô... A ideia vai longe. Da hora. Fábio, a gente estava nessa, comentou essa questão, né, de a gente poder voltar para a rua, né, caso essas questões de isolamento elas acabem, né, é a nossa expectativa, né. Claro que tem uma série de coisas aí, medidas a serem tomadas e até mesmo da questão da conscientização da população. Mas você, como um artista, como um produtor, como um empresário da música, essa pandemia, essa crise na saúde afetou bastante o meio artístico, o meio cultural. Como é que você está lidando com isso? Qual é a sua rotina relacionada à sua parte profissional? Como é que você vem enfrentando tudo isso aí? Assim, acho que primeiro a gente pensa nas preocupações individuais, né? Você pensa nas preocupações do indivíduo. Antes de pensar nos negócios, antes de pensar nas outras conotações da pandemia. E, assim, no primeiro momento eu falei, pô, beleza, tem um monte de coisa minha, assim, projetos pessoais que estão meio parados que eu vou conseguir mexer nesse tempo. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar em casa, mas a primeira coisa que eu fiz foi justamente pegar parte do equipamento do escritório e trazer para casa para ficar mais tranquilo. E eu continuo trabalhando, né? Tem uma série de podcasts, uma série de trilhas que eu faço para alguns clientes fixos e eu consegui trazer o equipamento para fazer isso de casa. Inclusive, um dos projetos aí que você sabe que eu faço, o Lucas trabalha comigo. E a DJ gente Latif, Pois tá é, online. Latif. E a gente está fazendo isso remotamente, né? Uma das coisas que tem rolado é eu fazer esses podcasts, essas coisas que eu faço remotamente. Agora, do ponto de vista comercial, primeiro que é péssimo que a área que eu mais trabalho, que também é a área que você mais trabalha, é a área da música independente. E artista independente basicamente vive de shows e participações, de merchandising, né, de vender as peças com seu logotipo, sua marca, e parcerias com marcas, né, são as três coisas que mais movimentam o circuito. Se você é um artista independente que já tem uma agenda média, aí você conta com os festivais, né, e tal, mas tá tudo muito parado. Então as pessoas que já tinham uma agenda fixa de trabalho, nesse momento elas estão ou migrando para esse processo das lives, é por isso que é muito importante a gente entender que, em primeiro lugar, as lives vieram para ficar, porque antes mesmo da pandemia a gente já estava tendo mais esse tipo de conteúdo, né, acontecendo, cada um no seu perfil das diversas plataformas, né, sociais, nas redes sociais. Então, eu fico preocupado, sei lá, não comigo, eu acho que, de repente, o clímax da minha carreira enquanto um artista de palco, de fazer shows e lançar discos, etc e tal, de repente eu já passei do clímax, eu estou num outro momento da minha carreira e da minha vida pessoal. Mas eu fico preocupado, sei lá, com a Miri, que acabou de lançar um álbum muito acima da média, pouca gente sabe do lançamento desse disco,
E em parte essa culpa é minha, porque foi lançado pela Mudroy. É importante dizer que ele não é um artista Mudroy, mas sim um parceiro. Somos sócios dos fonogramas, somos sócios nas ações que a gente decide fazer para cada lançamento aí. E então o artista independente ele está muito na mão dos outros. Continua sendo isso. Então você precisa ser suportado, ter o suporte de uma distribuidora digital que faça o trabalho do começo ao fim, de verdade. Pense em colocar você nas playlists mais bombadas de cada um dos serviços. O cara precisa ter também, um artista independente, ele precisa estar no circuito de shows ali, fazendo participações de shows com uma certa frequência. Então, num momento como esse, em que está tudo parado, o que faz o artista independente, entendeu? A gente pode conversar durante muito tempo sobre os efeitos positivos, né? Então ele vai escrever, esse artista sei lá, o Amiri, ele vai escrever mais nesse tempo, ele vai pensar muito mais no próximo movimento dele, dentro do mercado do showbiz. Ele tem tempo de pensar de uma maneira mais estratégica em todas as coisas que ele vai fazer daqui em diante. Mas o dinheiro que ele precisa para fazer isso acontecer continua sendo um problema, sendo um artista independente. Como qualquer outro ser humano, ele tem os afazeres dele, tem as preocupações dele com a família dele, né? Então, eu fico pensando nesse momento que todas as coisas que deram certo na minha carreira, tanto no skate quanto na música, me prepararam para, de repente, ficar 2 meses em casa, ter equipamento para continuar produzindo, conseguir bancar as coisas da família, né? Meiando com a minha esposa. Então, eu não tenho muita razão para reclamar, né? Mas eu fico muito preocupado com toda essa rapaziada mais nova do rap, que de repente comete os mesmos erros que eu cometi quando eu era mais novo, num momento que existe até menos respaldo e menos suporte da indústria, né? Então isso me preocupa muito. Estou pensando na saúde mental, saúde é saúde em geral, né? A mente faz parte do corpo, não tem como você separar uma coisa da outra. Mas eu fico pensando na saúde dessa rapaziada que está levando tão a sério o artesanato mesmo, né? Esse fazer, né? Das rimas, das bases. Eu fico pensando no Derek, fico pensando no Latif, fico pensando no Amiri, fico pensando em você, fico pensando no Renan Saman, fico pensando no Will, fico pensando no Niak, eu penso no Kamal, que, pô, o Marcos é meu amigo há 30 anos e são amigos meus que vivem exclusivamente da música, sabe? Então isso me preocupa muito. Então eu tenho tentado ampará-los como eu posso. Sim, como você tem um selo, né, que tem alguns artistas, aí você procura sempre conversar exatamente sobre essas questões, porque até então é um período, né, Fábio, que não tem uma previsão do que pode acontecer. Como eu disse, afetou diretamente a cultura e a parte artística, e a arte no geral, né? Então a gente vive um dia após o outro realmente sem saber como é que vai ser. Essa questão das lives entra nisso também, que na verdade, até depois queria que você comentasse se você acha que pode ser ou não um novo serviço, mesmo que a pandemia acabe, tudo volte ao normal com a rotina, os artistas poderão utilizar isso como um novo serviço para vender. Por exemplo, ele tem um pocket show, ele tem um show completo, ele tem um show que é uma live. Isso vai servir também? É um novo momento de encarar também essa questão do mercado digital na música? Eu estava vendo, não tem, é correlacionado, vai. O sistema Betamax, né, que é o sistema que em tese tinha um pouquinho mais de qualidade que o VHS quando foi criado, fez 45 anos essa semana. E um site de tecnologia que eu sempre acompanho, assim, os podcasts e tal, chamado Engadget, eles fizeram um vídeo explicando todas as diferenças da Betamax para VHS, para as fitas. Tanto que hoje em dia, para a TV, até hoje você faz cópias em beta, né, dos clipes quando vai para a TV. E aí, eu pensando nisso, tem um momento desse mini documentário que eles fizeram que eles falam justamente de tudo o que aconteceu, principalmente nos Estados Unidos, quando cada nova tecnologia, cada nova mídia aparecia, né?
a história do videocassete. Não, você vai poder piratear o programa, ao invés de assistir o programa e nos dar audiência no momento que a gente está esperando. Você vai poder burlar essa regra ou essa lei do mercado. Então, a gente está num momento da história da humanidade, um momento de ruptura. Com tudo, com a noção que a gente tem de trabalho, de família, de distância. E não tem como viver num momento como esse sem pensar na política. E politicamente a gente também está vivendo uma ruptura. Porque essa ideia da dualidade que a gente viveu aqui é um pouco emprestada das nações mais antigas e tal, a história de ter sempre, sei lá, o governo. E o governo é uma coisa, o proletariado é outra. E aí surge a esquerda, que pensa as coisas de uma outra maneira e é a visão do trabalhador, né? do proletário. Quando a gente começa a pensar em todas essas dinâmicas, a minha opinião é que uma nova mídia, que é meio que uma boneca russa, né? Que é uma nova mídia dentro de uma nova mídia, dentro de uma nova mídia, e acaba sendo uma ferramenta de trabalho para artistas gigantes que podem mentir os números, que podem comprar robôs, etc. e tal, e artistas menores do ponto de vista dos números apenas, e do alcance também, porque não tem uma máquina fazendo a parada funcionar. Quando você pensa nisso, pensando também no contexto histórico do que está acontecendo, a gente já sabe que as coisas vão mudar. Então, de repente, aquele cara que estava acostumado a falar, putz, eu gosto do som do Amiri, mas eu não sou muito afim de ir a show. Nesse momento, eu me sinto até menos seguro de ir a um show, de sair de casa. Mas se tem um show do Amiri com preço um pouquinho mais aconchegante, sem que ele tenha que sair de casa, e ele tem uma internet boa, ele consegue vivenciar aquilo, ter a experiência no espaço dele, num espaço que ele se sente seguro, eu acho que isso, acabando a quarentena, resolvendo-se a pandemia, a vida não vai voltar ao normal automaticamente, é um processo. Então eu acho que esses artistas e os seus fãs, eles vão achar outras maneiras de se comunicar, de interagir. Então eu acho que as lives vieram para ficar. Porque se você pensar em toda a nossa história com essas redes sociais, sei lá, desde o MySpace, desde o Orkut, eu tive Friendster, que era um que os meus irmãos de intercâmbio tinham e tal, era da antiga isso aí. Você sempre tem um componente social, né? Sempre tem um componente da interação entre seres humanos. Então, eu acho que isso não vai mudar. Porque aqui. Mas quando você tuita, é um pouquinho de você que está indo ali, né? Como você pensa, sendo artista ou não, você vai tentar sintetizar aquele seu pensamento em 140 caracteres. Agora aumentou, 280 é isso, não é? Mudou, né? 280. 280 caracteres. Dobrou. No começo eram 120, porque era para imitar um SMS. Logo no começo do Twitter, você mandava por SMS e tinha 120 caracteres porque era para ser igual ao SMS. Enfim, estou revelando minha idade aí. Mas eu acho que isso veio para ficar. Isso só vai ficar mais estruturado, eu acho. Sabe? Não, o legal é que assim, eu estou acompanhando também a interação aqui da galera. Muita gente aqui, até agradecer o pessoal que está na sintonia com a gente, né? Da hora, da hora. E muita gente aqui, Fábio, comentando realmente isso, assim, que as lives vieram para ficar. E tem uns até falando que, graças a Deus, que tem live. Eu tenho pavor de fobia. Eu gosto de ficar em casa, né? Então você vê que é uma coisa que não é como posso dizer assim, veio para realmente atender uma certa demanda aí grande de pessoas que, de repente, tem mesmo essa coisa de querer ficar em casa, não querer curtir um rolezinho ali, até porque essas lives, o que a gente vem acompanhando, né, de todos os segmentos musicais, viraram programas realmente. As pessoas ligam lá na Smart TV e passam a tarde, tipo, compra um vinho, chama ali a esposa ou o filho, com quem tiver ali em casa, né? Marca na hora. Festas pelo Zoom e tal, com 4, 5 amigos ali, 4, 5 famílias.
e divulga, né? Pô, domingo tem a live do Parte 1 às 7 da noite, a gente não pode perder, marca na agenda. Virou realmente um programa, ou como se fosse um filme que vai assistir, esperando, sei lá, um capítulo final de uma novela. Teve essa aproximação, né? A gente até teve a questão da impulsão, a mídia mesmo contribuiu muito com isso. Quando eu falo mídia, no caso, vou até dar um exemplo direto, que foi o Big Brother, com aqueles shows de live. Isso também impulsionou de uma maneira muito grande. Mas agora a pergunta que eu te faço é a seguinte, que é sobre, vendo aqui o nosso cenário, rap nacional, música independente, alguns artistas, isso tomou uma proporção grande, né, das lives, alguns artistas já fizeram com patrocínios, enfim, outros com suas próprias condições e estruturas. Meu irmão fez uma com patrocínio. Meu irmão fez uma com patrocínio faz 2 dias. Sim. Aí eu falo na questão de estrutura, né? Grandes artistas fazem aquela live bem estruturada, com equipe. Teve artista que fez até com 30 pessoas, contrariando qualquer tipo de medida de isolamento, né? Ted Riley. A do Ted Riley, ele tava com a equipe inteira de show dele. Era um staff de show, né? Enfim, né? Então, assim, no rap nacional também a gente teve grandes lives com patrocínio ou com uma estrutura melhor. Você acabou de citar a do Rap Hood, né? Por outro lado... Teve a do Leandro ontem também. Teve a do Leandro ontem. Por outro lado, Fábio, tem muito artista, voltando na questão do artista independente, que não tem uma estrutura, também não tem o alcance que um patrocinador deseja para poder divulgar a marca dele. E aí ele vê essas lives de artistas que têm mais estrutura, que são bonitas, todo mundo comentando. Ele não se sente acanhado ou até mesmo limitado, ou até meio que vamos colocar assim, no bom sentido da palavra, uma forma desleal de concorrência, de, pô, você tem essa estrutura de live, eu não vou fazer a minha porque eu só tenho um celular aqui, eu não tenho iluminação, eu não consigo, eu não tenho como colocar o áudio para sair do meu celular, vai com que capta diretamente do microfone do celular, enfim, tem essas diferenças aí. O artista que é independente, que não tem ainda essa estrutura, isso de certa forma prejudica ele se sente mais acanhado? Eu acho que prejudica sim, mas uma pessoa que começa a se dedicar à arte, qualquer arte, ela está fazendo aquilo porque ela precisa existir naquele espaço. É uma questão de existência e de resistência. Então, eu sou muito fã do Pete Rock. Já pude conversar com ele sobre produção. Eu sou muito fã do Dylan. Eu pude conhecê-lo e conversar com ele sobre produção. Durante um tempo, você emula os seus mestres e depois você descobre a sua verdade dentro daquele espaço de arte que você determina para você e segue adiante. Então, eu acho que, até levando em consideração algo que é muito nosso, muito do hip hop, eu não acho que uma rima tem menos valor porque o menino está fazendo sem o acompanhamento musical que ele merece numa batalha de freestyle no metrô Santa Cruz. Eu acho que o valor da rima é o mesmo. A partir do momento que vai para o estúdio, é lógico que você tem como polir aquilo um pouco mais, descobrir musicalmente o que mais funciona para aquela rima e tudo mais. Mas isso é produção. Isso não tem nada a ver com... produção, né? A ligação com o produto. Você está pensando no produto e não na música de fato, na arte de fato. Então eu acho que apesar do artista que tem menos estrutura, também nesse espaço que está se desenhando, ele estar ou ser prejudicado, ele tem que ir pro arrebento, mano. Ele não pode, não vou fazer, eu não tenho. Se é isso que está no seu coração, você tem que seguir seu coração. Acho que tudo que a gente tem nessa vida é isso. Nossa vontade. Pô, já que a gente está aqui, todo mundo tem um tempo limitado, ninguém sabe quando chega, quando vai, mas já que a gente decidiu fazer isso da vida, a gente está trabalhando com arte, e eu quero mostrar minha arte para outras pessoas, eu acho que eu tenho que correr o risco. A gente está aqui para correr risco. Eu acho que a verdade, nada é absoluto, mas acho que uma das verdades absolutas, quase absolutas das artes é que o artista não pode ter medo, né? O artista tem que fazer... Ele tem que seguir a intuição dele, né? A arte também arte é a continuação da intuição. Você tem a intuição de alguma coisa e você manifesta aquilo de alguma maneira. Então,
Eu acho que não tem que ter medo, não tem que ficar pensando muito na live do vizinho. Se você tem algo para mostrar para o mundo, você tem que botar para frente, tem que fazer. Fazer acontecer, é isso. Seria o caso de se reinventar a todo momento, coisa que o artista independente procura sempre Sim, desenvolver. é isso, é exatamente isso. Legal. Fábio, eu queria que você falasse um pouquinho da Mudroy, né? Como é que é o trabalho da Mudroy? Você deu brevemente aí um papo sobre a questão do disco do Amiri, que saiu. Eu queria que você falasse um pouquinho também dos artistas, quem está lá contigo na Mudroy, quais são os trabalhos lá que vocês desenvolvem, direcionam, o que tem para ser mostrado aí da Mudroy. No momento, assim, a gente tem poucos artistas, não tem muitos artistas. A gente tem muito mais autores na porção editora da Mudroy. A gente tem 18 autores, mas artistas que a gente vai lançar em parceria, sempre em parceria, trabalhos. A gente tem o Amiri, o Apollo lançou alguns singles, está trabalhando num EP, Renan Saman, o Will vai lançar um disco esse ano. Eu terminando 2 projetos que eu estou trabalhando, eu devo assumir mix e masterização de um projeto do Niak, coisas que ele já está fazendo há algum tempo. Você sabe que eu tenho alguns projetos meus, alguns discos meus prontos, coisas que eu decidi não lançar. E eu acho que a Mudroy assim, a Mudroy, primeira coisa, a Mudroy só é possível porque eu sou irmão do Rapping Hood e cresci vendo ele fazendo o corre dele do rap do meu lado, porque a gente dormia no mesmo quarto, mesmo pai, mesma mãe, mesma casa. E porque, assim, eu trabalhei na trama há muito tempo e aprendi como funciona a parte burocrática do negócio. Então, nesse momento, a Mudroy ainda não está nem no azul, né? Quando eu digo está no azul, quer dizer que o dinheiro investido nesses últimos 10 anos ainda não voltou. Mas eu acho que, como eu tenho um catálogo considerável de coisas que eu fiz nos tempos de trama, eu consigo bancar a parada, assim, fazendo meus trampos de publicidade e tal. Então a ideia é achar parceiros bons, assim. O Amiri é o cara que eu trabalhei mais nesses últimos 2 anos. E eu acho que ele está muito mais ligeiro, entendendo como funciona o mercado, porque eu não falo para um artista o que ele tem que fazer, né? Mas ele no processo dele, ele com o Derek, ele começa a entender as limitações do mercado e as limitações dele por conta do alcance que a arte deles tem nesse momento. Então, eu acho que a ideia com eles é bem simples. Mano, eu consigo chegar até aqui, o investimento que eu consigo fazer até aqui. E eu sou bem sincerão, você sabe disso. E a ideia é botar mais música na rua. Essa rapaziada que tá fazendo música boa e, de repente, tem um following na internet, mas isso não é convertido para o número de pessoas que vai a um show, ou número de pedidos de shows, ou número de sondagem de shows e tal. A gente tem que fazer isso acontecer porque, como eu nunca fui um artista da trama diretamente, sim um artista licenciado, eu tinha que fazer isso por mim. Então eu cuidava de um selo, engraçado que o número também era 18, eu cuidava de 18 artistas na trama. A pasta do hip hop que eu cuidava era de 18 artistas. Um deles sendo meu irmão, que por acaso era o artista principal do selo. E é um cara que, sei lá, desde o primeiro projeto dentro da trama, ele se pagou, assim. O disco vendia o suficiente para ele já pensar no segundo disco, terceiro disco. O que não era o caso para todos os artistas e é bem normal. Eu mesmo sou um artista que... eu nunca fui vendedor de discos, eu nunca fiz muitos shows. Meu foco é na produção mesmo. Mas a ideia na Mudroy é descobrir essas coisas também. De repente, fazendo aquele show que a gente fez ano passado, indo para Floripa, que eu levei bastante gente, e aí você percebe como a Miri funciona tocando para 2.000, 3.000 pessoas, como o Apollo funciona, como o Missouri, sem fazer discos novos desde 2006, funciona tocando para esse público. E aí você vai desenhando umas estratégias para se manter relevante. Então a ideia na Mudroy é que
eu não acho que eu devo, que eu preciso lançar discos novos, mas eu acho que eu tenho um compromisso com toda essa rapaziada mais nova de posicioná-los ali e ajudá-los a, no mínimo, fazer a mesma coisa que eu consegui fazer, que é continuar fazendo música depois de 20 anos no circuito, assim, sabe? O objetivo é esse. E que todo mundo ganhe o dinheiro e entenda na música, tanto no digital, quanto no fonomecânico, quanto no autoral, como esse dinheiro, como o processo para você ganhar dinheiro acontece. Esse é o objetivo. A gente não assim, sendo muito sincero, quando alguém me chama um artista de burro, eu fico muito bravo, porque o artista, ele não é burro. O artista é a pessoa que de repente você tem que sentar no melhor momento possível, sentar com ele e explicar como as coisas funcionam. Então, eu também, o meu processo é ajudá-los a não bater tanta cabeça quanto eu bati, sabe? Eu acho importante isso. Tiveram coisas que de repente o sistema das gravadoras, ou mesmo tendo meu irmão já inserido no mercado, eu não tive ajuda. Então eu tive que fazer errado, me ferrar, pagar a conta sozinho, para depois entender o processo que eu tinha passado. Então, se eu posso esmiuçar isso e de repente dar uma cartilha um pouco mais tranquila, um caminho mais suave para a rapaziada que está comigo na Mudroy, é isso que eu faço, sempre. Legal, eu estou acompanhando também aqui a interação da galera, tem muita gente. Eu pedi pro pessoal mandar perguntas, só que são muitas, então eu vou tentando dar um salve aqui. Ó, Lourdes da Luz está online. Aê, Luana. Salve, Luana. Firmeza? Tem muita gente aqui falando, Fábio, parte 1 aqui, falando, pô, referência, agradecendo mesmo pelas ideias, né? Ó, até que o Jeff Ferreira mandou um salve falando da capa com o Black Alien, que ficou animal. Depois até se você puder falar pra gente dessa parceria com o Black Alien. Mas antes, uma coisa que tá rolando bastante aqui, que eu tô vendo, Missouri-sana. A galera tá falando bastante de Missouri-sana. E aí, como é que tá o Missouri-sana? Fala pra gente. Missouri é uma parada assim, eu não sei se um dia o grupo vai acabar, eu não sei. Mas, basicamente... Nossa, tá um barulhão agora aí. Não, foi o meu som aqui, o rame do meu som. Entendi. Tava ligado aqui as caixas aqui. Entendi. Tava ouvindo, inclusive, a trilha sonora do Last Dance, esse documentário que saiu do Michael Jordan. Né? Então, a camisa dele aqui aí atrás, você tá ligado. Mano, eu acho que assim... Secreto é meu irmão pra vida toda. Suíço também. Assim, os melhores momentos da minha vida, quando minha filha nasceu, eles estavam comigo. Os piores momentos da minha vida, quando minha mãe faleceu, eles também estavam comigo. Então, nossa conexão não é negócio. Mas eu tenho outros caminhos que eu quero explorar na música, desse momento que eu estou vivendo em diante. Inclusive, uma das coisas que eu mais tenho feito na quarentena é justamente estudar orquestração, que é algo que quem acompanha a minha música já sabe que eu gosto por conta de, sei lá, por Época de Épicos, que já é algo que é meio usando os motivos ali de orquestração do Philip Glass, que é um compositor que eu gosto bastante. Então, minha parada com o Missouri é que pra gente fazer música não precisa de nada. E hoje todo mundo tem equipamento em casa para fazer. O estúdio que eu tenho no meu quarto, o Suíço e o Secreto ajudaram a montar. O estúdio da casa do Suíço, eu e o Secreto, a gente também ajudou a montar. O esquema das guitarras, o Secreto ali, o quarto da casa dele que ele usa para trabalhar, também a gente montou tudo junto com a ajuda do Vander, do Ateliê Studios, que é um grande professor. Então, a nossa ligação não depende do grupo. Mas eu acho que, do ponto de vista musical, está na hora do Suíço brilhar mais. Ele fez esse primeiro álbum dele, ele já está trabalhando em projetos novos. As pessoas falam um pouco das músicas dos dois, do EP e do álbum do Missouri que o Suissac produziu. A versão original do Bairro Cidades Estrelas Constelações é dele. O Era Uma Vez 3 é uma produção dele. Até um dado momento em 2006, 2007, ele ainda precisava da minha ajuda para uma ou outra coisa. Hoje, esse não é mais o caso. Ele consegue tocar a produção de um disco de cabo a rabo sozinho, sem que eu precise fazer nada. Então a ideia é assim, eu não quero perder meus amigos. O grupo, não sei, velho, sei lá.
Eu sempre lembro de uma entrevista do A Tribe Called Quest em 98, quando saiu The Love Movement. Eu não sabia, mas o Five e o Q-Tip já estavam tretados. Eu não sabia disso. E a Quando BET, foi isso? em 1998. 98. Eu tava morando Teve fora. o The Love Movement, foi o Love lançamento. Movement. O Love Movement, isso mesmo. Aí o que acontece? Eles foram a um museu em Nova York e colocaram cada um dos componentes do grupo numa sala diferente e conduziram entrevistas separadamente. E o Jairobe estava lá também. E aí eram os 4 conversando e tal. E aí o Q-Tip me falou uma parada na entrevista que me marcou muito. Que ele falou o seguinte, e eu tava na casa do Paul, do meu pai de intercâmbio, eram tipo, sei lá, 8 da noite. Eu saí, fui até a praia para chorar sozinho e ninguém vê, porque De La Soul e a Tribe Called Quest são meus xodós desde que eu tenho 12 anos de idade. Hoje foi um dia que o pós do De La Soul me mandou mensagem. Toda vez que ele me mandou uma mensagem eu fico emocionadão, porque, pô, é um dos meus MCs prediletos e é uma pessoa boa, de verdade. Fora da música, a gente se fala, eu sei que ele é uma pessoa boa. Toda vez que ele vem pro Brasil, a gente se encontra. Inclusive, Fábio, inclusive, não perca seu raciocínio quebrado. Você fez eu lembrar agora, a primeira entrevista que eu fiz contigo, com o Missouri Sana, 2007. Na rádio, lá na Paulista. Na rádio, Paulista. primeira entrevista, uma das primeiras do programa Freestyle, inclusive, na época do podcast, quando o podcast não era essa febre que é hoje, né? Mas a gente tava agora estamos na febre. E você falou do lance do pós, que é uma coisa que marcou muito, que eu lembro sempre, que toda vez que a gente troca ideia, a gente fala do De La Soul, do pós, que você disse que como o pós foi importante na sua carreira. De continuar rimando, sim. Né? E você até contou a história que quando eles vieram para o Brasil, foi no do Louco, né? Que você acabou ficando 99, isso aí. de tradutor, intérprete deles ali. Você disse que se o Posno e os caras de La Soul não fossem legais com você naquele momento, porque você já era fã, você não ia seguir, né? Eu acho. Isso é muito louco, né? Porque é influência, né? É influência, é uma influência direta no meu som, no meu jeito de pensar minha música. E as pessoas não sabem o quanto o Plug One, o Pause News é um baita produtor, o Dave também é um baita produtor, e as pessoas falam um pouco sobre isso. Tanto que tem coisas do Mos Def que eles produziram quando o Mos Def era pouco conhecido e ainda não tinha assinado um contrato com a Rawkus, quando ele fazia parte com o primo dele de um grupo chamado Medina Green. Mas voltando ao Q-Tip. Ao Missouri, ao Q-Tip. O Q-Tip virou na entrevista e falou assim, eu acho que como a Tribe Called Quest a gente esgotou o que a gente tinha para falar. E aquilo, eu fiquei pensando, eu falei, para minha história, né? Para minha vida até que aqui, desculpa. Mas nenhum dos... de novo. Eu bloqueei aqui, mas não sei, o iPhone tá louco. Nenhum artista da minha vida até aquele momento tinha falado algo tão duro, né? Como essa entidade chamada Tribe Called Quest, a gente esgotou os assuntos que a gente tinha para tratar na nossa música. Primeiro que dá uma ideia de fim muito brusca, né? E o Love Movement é um disco tão pra cima, assim, velho. Porra, velho. Aí eu falei, caralho, mas se a Tribe Called Quest não tem mais nada pra falar, o que vai acontecer daqui em diante? Será que vai acontecer com o hip hop? Na época eu pensei isso. Vai acontecer com o hip hop o que aconteceu com o jazz? Ele vai ser cooptado por outros estilos e os caras que são a base do negócio, eles vão sumir ou eles vão dar aula em conservatórios? Como é que vai ser isso, né? Eu fiquei pensando. Então, um dos grandes presentes que eu tive 18 anos depois foi um novo disco do A Tribe Called Quest. Então, eu não falo sobre o fim do Missouri, mas eu acho que, por conta da carga de trabalho, desde o começo do grupo, eu produzindo a maioria das coisas do grupo e também meio que sendo o executivo do grupo, trabalhando na gravadora, assim, na trama, minha vida era uma loucura, porque eu trabalhava das 10 às 3 no escritório, ia para o estúdio, trabalhava até às 7, 8 da noite, e dependendo do dia e do trabalho, e foi assim que eu aprendi a produzir e mixar direito, eu pegava alguns remixes, para aumentar minha renda, eu pegava alguns remixes da trama, de artistas da trama,
E aí eu trabalhava no estúdio da Trama. Depois que terminava o meu tempo ali de trabalho do dia, eu trabalhava até 1, 2 da manhã. Então foi assim que eu comecei a entender mais de equipamento. Quando eu comprei meu primeiro, o C414, quando eu comprei o primeiro microfone bom, aí eu ligava pro Suíço e falava, Suíço tinha um Santana na época. Ligava pro Suíço e falava, Suíço, eu tô aqui no estúdio da Trama, vou ficar até as 2 da manhã, tô fazendo um remix do Ed Mota. Tô testando um microfone novo, cola aí. Suíço, comprei o Pro Tools novo, mano, cola aqui. Comprei uma M-Box, a versão mais nova, cola aqui e tal. Então, por isso que eu falo que tanto minha vida no rap quanto na indústria, sem meu irmão e sem a Trama, né, e sem o João, falei com o João hoje até, isso não aconteceria. Então a Mudroy é meio que é uma continuação disso. E tendo a Mudroy, cuidando de todas essas pessoas, o tempo que eu tenho para me dedicar ao Missouri é muito menor. E eu acho que seria injusto com o Secreto, que é um cara que estudou harmonização muito mais do que eu. Ele poderia ser um produtor, se quisesse, muito mais completo do que eu sou. Um arranjador muito mais completo do que eu sou. Então, eu acho que é injusto com eles eu continuar sendo a estrela do grupo e eu, como amigo, tenho que puxá-los para que eles façam mais também. Entendeu? Porque tem muita coisa do Secreto que ele me ensinou de música, as pessoas não sabem disso. E tem muita coisa que o Suíço fez sozinho. Então, uma das coisas que mais me deixou contente nos últimos anos foi o Suíço ter lançado um álbum dele, produzido inteiramente por ele. Que tem uma música inédita do Missouri, inclusive. Sim. Então, que tem uma história muito engraçada. Mas a ideia é que o Missouri, a gente tá aí, a gente tá existindo, velho. As coisas não vão mudar. Mas eu tô indo para um caminho que, na verdade, desde o Antônio eu já tô trilhando, que é o caminho de ser um compositor, arranjador de trilhas para filme e tal. Eu sempre tive que estudar mais para isso, continuo estudando. Estou pegando esse tempo agora da quarentena para estudar ainda mais e comprando timbres e aprendendo a escrever as partes para arranjos sinfônicos, essa parada de você pensar, sei lá, o baixo e o cello, eles, em algum momento eles até tocam numa região parecida, mas quando você está escrevendo a partitura, você tem que sempre na clef de baixo ali, você está explicando para quem for tocar o baixo na sinfônica, com o número 8 ali, que ele vai tocar na oitava de baixo. Então tem um tipo de malandragem que... Tem uma série de malandragens de produção que eu aprendi no rap, no hip hop. Mas para esse outro caminho que eu estou trilhando, tem mais coisas para aprender. E eu também vou pegar essas coisas e vou trazer de volta para minha música. Então, eu tenho menos tempo para estar no Missouri, sabe? Então, talvez por isso a gente tenha feito menos música nos últimos 14 anos. O Kamal tá na live aqui também. Outra pessoa que te mandou um abraço aqui, Fábio, Pati de Jesus, tá assistindo aqui com a gente também. Salve, Pati! Fábio, pra gente não... Beijo pro Rakim, filho da Pati, viva! E aí, Marcos? Legal. Para não deixar passar batido sobre a capa com o Black Alien, fala pra gente isso aí, que foi uma capa que inclusive até foi indicada aí como uma das melhores do ano, né, do ano passado. Sim. Recebeu muito elogio, enfim. Fala dessa capa aí do disco do Black Alien. O Gustavo é assim, eu costumo falar que eu não tenho muitos amigos no rap, porque no caminho do sucesso dentro desse meio, muitas pessoas você não conhece. Você conhece o ego e a presença artística dela. Você não conhece o ser humano. Então, o Marcos, o Kamal, é meu amigo de andar na ZN. O Gustavo Black Alien eu também não conheço da música. Eu conheci ele do skate. A gente tinha um amigo em comum, Renato, de Niterói, que era mini rampeiro, e todo fim de ano andava de skate em São Caetano, numa pista que eu cresci andando, que ele tinha uma tia. Apesar de ser de Niterói, esse menino Renato, ele tinha uma tia em São Caetano do Sul. Então a gente já sabia, por foto, desse menino que varava rampa pra caramba. O Gustavo andava de skate bem pra caramba desde os anos 80. As pessoas não sabem isso dele. Já teve patrocínio, ele já era bom na parada. E quando eu comecei, nesse mesmo festival no Do Louco, que eu conheci a rapaziada do De La Soul, eu conheci o Gustavo quando ele rimava com Speed.
E desde então a gente sempre foi trocando ideia e tal. E ele sempre teve um carinho muito grande, tanto pelo Marcos como pela minha pessoa, assim. Então a gente sempre trocou ideia de skate, trocava ideia de filmes, ele sempre gosta de uns filmes malucos, a gente sempre trocou muita ideia sobre cinema também. E quando eu participei do disco dele, eu quebrei uma regra minha de participar de uma música que eu não produzi. O Baza produziu, quando ele fez o segundo álbum. E desde então ele falou, putz, Fábio, mas tem mais coisas pra gente fazer. Eu gosto das paradas que você posta no Instagram. E eu tô ligado que você estudou design. E é que você faz todas as suas paradas. Eu falei, putz, mas, pô, não tem muita... Pô, me fala o que você quer, aí a gente vê. Aí quando foi pra fazer esse álbum, ele falou, mano, eu sei que você tá cabeçudo com várias outras coisas, eu não vou pedir pra você rimar no meu disco. Porque pedir pra você rimar no meu disco significa que eu tenho que pedir pra você também produzir uma faixa no disco, eu sei que você não tem tempo agora. Mas eu gostaria que você fizesse a capa. Começa a pensar em umas ideias aí, eu não sei quanto a gente tem pra te pagar, mas tem uma verba. Eu falei, mano, depois a gente vê isso aí, vamos fazer. Aí a Marina, a esposa dele, ligou e falou, putz, Fábio, o Gustavo tá muito preocupado com a sua grana. Eu falei, não, vamos fazer, o projeto é legal. E aí ele me ligou uma tarde e a gente ficou 3 horas, ele me contando várias histórias dele até ele vir morar em São Paulo. Até ele decidir morar em São Paulo. E por acaso ele mora do lado do meu advogado, do César, né? Não vou falar o bairro, mas eles são vizinhos. E Somos aí, vizinhos. pois é, você sabe, e aí perto da sua casa, você tá ligado, Zona Oeste. E aí, um dia o César me ligou e falou, pô, fui correr aqui perto do condomínio, encontrei o Gustavo, tal, não sei o que lá, com os cachorros e tal. Falei, porra, que legal, mano. Então ele tá morando perto da sua casa? Tá morando, falou muito bem de você, pô, da hora e tal. Tô fazendo uma parada pra ele. A capa, ele tá, mano, ele tá falando que tá ficando muito legal e tal. E aí eu fiz 5 versões da capa, mandei pra ele e ele escolheu 3. Eu falei, você tem tempo, você ainda tá gravando. Ele tava no Rio gravando, com o Papatinho. Eu falei, fica com essas 3 e pensa uma semana. Aí, a partir disso aí, a gente pensa numa capa pro primeiro single, pensa em todas as outras coisas adjacentes aí. Ele falou, não, tranquilo, beleza. Aí ele escolheu a capa, eu fiz o processo inteiro. Ele falou, Fábio, vai ter um vinil, tem que fazer essa arte pro vinil também. Eu falei, não, já tá tudo num tamanho que pode ser aproveitado, eu faço isso. Então também foi um exercício legal para mim, porque já fazia algum tempo que eu não tinha que trabalhar design de produto para algo que não fosse meu, entendeu? Sei lá, os tênis da Ous, as coisas que eu desenhava para Ous, são produtos que levam o meu nome, é diferente. Quando você está trabalhando para um cliente, e esse cliente é seu amigo, e você sabe a importância do disco, porque ele me contou a história inteira, não é nem a questão de me impressionar no trabalho, a questão é impressioná-lo e deixá-lo contente, né? Porque ele vai conviver com essa capa pro resto da vida dele. Então essa era a preocupação, mas ainda bem que deu certo. Deu tudo certo. O Fábio, eu falei que a gente ia trocar só meia hora de ideia, né? Porque mas essa acho era que a ideia do freestyle. Não, já foi. Já foi. Eu tô mas tranquilo. Eu queria que, aproveitando essa parada tipo mesmo da galera ficar em casa, né, de estar procurando opções ali, até mesmo para se distrair, se entreter. Eu quero que você dê dicas até, né? O que você tá? Você tá ouvindo bastante podcast? Tá assistindo quais canais? Tá lendo? Tá ouvindo som? O que você tá fazendo aí? Lendo, eu tô lendo bastante. Peraí, eu deixei até separado aqui. Como a Amazon cobra uma grana todo mês do Kindle, tem que comprar livro. Tem que aproveitar, né? Pô. Mas, cara, eu tô... Não sei se dá pra ver aqui, ó. Mas tem o Ubik, do Philip K. Dick, que eu terminei pela 2ª vez. Aí tem o Exeges, que é como se fosse uma bíblia do Philip K. Dick, uma série de pensamentos dele. São 900 páginas de livro. E esse do meio aqui é um do Wole Soyinka, que é um poeta, é um Nobel de literatura nigeriano, cabeção. Eu até falo dele em rima. E acho que, assim, fazer uma conta aqui. Eu acho que desde que a gente começou a quarentena, eu já comecei e terminei 4 livros. E até falei isso pro Marcos esses dias, que eu fiz 2 coisas que eu queria ter feito antes e não tinha tempo.
Eu terminei um EP, um instrumental e um vocal. Não sei se eu vou lançar ou como vou lançar, se vou lançar por single e tal. Até quero não lançar agora, quero ter o tempo de, terminando a quarentena, ir ao estúdio do Vander, ir ao estúdio da Trama e ouvir numa sala maior para ver se a minha mixagem tá legal. Mas eu musiquei 2 episódios do Fringe. Fiz as músicas, né, deu uns 25 minutos de música para cada um dos episódios, que é algo que eu não faço desde que eu fiz a trilha do Cidade dos Homens e do Antônia quando era seriado. Então eu musiquei 2 episódios que eu gosto bastante do Fringe, para ver se eu conseguia fazer isso. E quem que tá na porta aí, mano? Seu cachorro tá bravo. É o Snoop Dogg, que é o meu cachorro. Aqui, já deu a hora da janta, ele já veio cobrar a ideia, né? Ele tá certinho, ele tá certinho. Mas enfim, então eu li bastante, até aqui na quarentena eu li bastante. Vi poucos filmes, tenho lido muito mais do que tenho assistido a filmes e seriados. Tem um desenho que eu assisto com a Cora, com a minha filha, chamado The Hollow. Saiu a 2ª temporada agora na Netflix. Eu tenho que começar... Ela já está no 3º episódio, mas eu tenho que alcançá-la para a gente terminar de assistir. E vamos ver o que mais. Putz, eu tenho uma dica para quem quer se inteirar mais dessa parada de orquestração. Tem uma empresa britânica chamada Spitfire Audio. Eles fazem plugins de som. São 2 compositores orquestrais, assim, que trabalham, que são os donos da empresa, e eles lançaram ano passado um plugin que custa $1.000, chamado, que é o plugin oficial da orquestra da BBC. E você podia comprar os módulos mais baratos e tal, e agora eles lançaram, faz 2 dias, uma versão que chama Core, que então é como se fosse uma sinfônica menor, assim, como se fosse música de câmara, que eles falam, né? É uma composição ali com menos músicos. E custa $49. Mas, se você não tem a grana para pagar, é um VST, funciona em qualquer DAW, funciona no Reason, funciona no Logic, funciona no Pro Tools. Se você não tem a grana para pagar, você participa de uma pesquisa deles, e aí em uma semana eles te mandam um link para você baixar, sem que você tenha que pagar por isso. Como eu já ganho uma grana fazendo música, eu paguei e tá tudo certo, mas eu acho legal que eles dão essa chance da rapaziada baixar também gratuitamente. E junto, né, com a compra desse plugin, você ganha uma série de aulas, que são aulas abertas agora, eles abriram, né? São aulas abertas de orquestração, tanto no canal da Spitfire Audio, quanto do Chris Hansen, que é um dos sócios, e do Paul Thompson, que é o outro sócio. Então, eu estou fazendo essas aulas, são aulas de 40 minutos, estou fazendo essas aulas de orquestração, e isso tem me ajudado bastante. E aí eu acho que eu estou dando a volta completa, porque esses dias eu até postei bastante. Eu liguei novamente a Groovebox, a 505, que foi meu primeiro teclado. Olha. E aí eu peguei uma série de... os bancos, né, da Groovebox, eu tenho todos os timbres de todas as bibliotecas da Roland. Então você tem todas as TRs, da 202 a 909, passando pela 808, que é a que é mais usada hoje em dia pela rapaziada do Trap. Então eu voltei a estudar os timbres, voltei a entender a diferença do som de uma máquina que é feita só para reproduzir aqueles timbres, que é o caso da Groovebox, e você fazer essa programação num computador, que faz 1 milhão de coisas e também serve como uma ferramenta de produção musical. Existe uma diferença. Então eu peguei muitas músicas antigas. Ano que vem, o Sujeito Homem, o primeiro disco do meu irmão, faz 20 anos. Foi lançado em 2001, 2021, 20 anos. Então eu peguei as 2 músicas desse álbum e refiz. Não mudei muitos timbres, mas hoje eu mixo muito melhor e faço arranjo muito melhor do que eu fazia em 2001.
Eu vi, inclusive, um story seu, você mexendo lá na Gol, né? Que é do primeiro disco do Rude, mexi na Gol, mexi na Rap do Bom Remix, que eu também fiz. Mandei para ele já teve ideias. Tinha uma parte B de uma das faixas que não tinha sido usada. Ele falou, não, vou fazer uma mixtape, fazer alguma coisa. Meu irmão também é outro, que em casa eu sou menos escolado musicalmente. A Nandinha, minha irmã, foi a que mais estudou. Meu irmão estudou bastante também, manja pra caramba de harmonização. E eu aprendi... o piano de casa era da minha irmã. E eu era o filho do meio, então eu estava sempre na idade certa para levá-la para as aulas, né? Então eu aprendi muita coisa das escalas e tal, acompanhando a Nandinha, acompanhando a minha irmã. Ô, Fábio, eu vou ter que te interromper. Diz aí, mano. Porque a gente tá chegando a 1 hora de live. Caramba, mano. Daqui a pouco o Instagram derruba a live e a gente não consegue nem salvar o vídeo. Sério, eu vou ter que encerrar. Tá acontecendo? Isso acontece? Tá acontecendo. 1 horinha ele, pum, acabou. Pra todo mundo? Pra todo mundo. Sem contar que tá boicotando todos os DJ aí que tá fazendo live aí, o set aí, o Instagram tá derrubando, acabando com a alegria da galera. Tá difícil a coisa. Não, mas de repente a gente continua isso outro dia. Não, a gente faz uma parte 2 da live com parte 1, pode ser? Eu sabia que eu ia falar mais de meia hora. Eu já tinha certeza disso. Mas aí, senão a gente perde o vídeo e não consegue salvar, a galera tá pedindo, vai ficar no IGTV. Vamos ver se rola de deixar de repente lá no YouTube, no canal também, que tem muita gente que não tá conseguindo ver nesse horário ao vivo, porque tá trampando, fazendo outra coisa. Claro. Fica lá no YouTube também. Então já agradeço aí, Fábio, a sua participação nessa estreia, certo? Vamos marcar mais uma então, que a galera vamos sim. Salve pra Dona Lourdes e pro Lucas aí, fiquem em paz, mano. Tranquilo. É nóis. Então, mais uma vez aí, só para agradecer a galera que tá com a gente. Toda segunda, quarta e sexta, durante todo o mês de maio, tem as lives aqui com o programa Freestyle. Eu falei que ia anunciar o próximo convidado, então quarta-feira a gente vai trocar uma ideia com o Ronald Rios, já falar bastante aí de comunicação, do rap, enfim. Então, fica ligado aí, quarta-feira, 7 da noite, tem aqui a live do programa Freestyle com o Ronald Rios. E na sexta-feira também vai ser bacana, mas eu vou revelar só na quarta. É um método para segurar a galera na live aí, né? Fábio, mais uma vez, valeu. Valeu, Marcelo. Valeu, mano. Rapaziada. Até a próxima. Valeu. Falou.